Eu sou a Malu. Eu sou a Raíssa. Eu sou a Maju. Aqui você aprende de maneira lúdica com filmes, livros e quadrinhos e ainda revê questões importantes da vida acadêmica e o dia a dia. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Nós somos Luz, Câmera, Raça. The Senate committee will now hear from Jacob Lawson, Climate ISS Chief Coordinator. May the record reflect that he was nearly 1 hour late. Yeah, sorry about that. I literally had to fly in from outer space. Thanks to a system of satellites, natural disasters have become a thing of the past. We can control our weather. Mr. President, one of our thermospheric satellites malfunctioned over Afghanistan. So your proposal is what? We shut down all satellites. I don't need to remind all of you how many people died from catastrophic climate conditions. Make sure there's no further incidents. Are you going back up to space? But I'm coming back. I promise. Have a safe trip, sir. Just don't touch anything. Main engine start. This is Mr. Jake Lawson. The Jake Lawson? You look much older than I would have thought. I mean, you look good. Am I getting fired? My access has been blocked. So satellite has a bad comm, that happens. Not a satellite, all of them. This wasn't a malfunction. It was intentional. There's potential for catastrophic weather events on a global scale. A geostorm. We have to shut the system down. The only one who has the kill codes is the president. I need your help. You're soliciting a Secret Service agent. Seriously? We're kidnapping the president in a self-driving cab. Jake, if you can't stop it, no one can. 3, 2, 1. Come on, baby. You realize you're committing treason? Oh, yeah, I kidnapped the president. I've stolen state secrets. Yeah, anything I'm forgetting, honey? Honey. Hold on! Barrier. Esse trailer é do filme Tempestade Planeta em Fuga. Conta sobre a ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de acabar com a existência da humanidade. Junto com 17 países, o engenheiro Jake Lawson criou uma rede de satélites para neutralizar esses eventos climáticos. Esses satélites foram chamados de Dutch Boy e eles foram capazes de controlar o clima. O filme Tempestade Planeta em Fúria foi lançado em 2017, dirigido por Dan Devlin, produtor responsável pela maioria dos filmes Catástrofe. Com a responsabilidade da produção e do elenco, a expectativa pelo filme aumenta. O papel principal foi atribuído ao ator Jared Butler, que interpreta o rei espartano Leonidas em 300, e na trama interpreta o comandante da nave, Jake. Além disso, Gene Stuggers, de Jogada de Mestre, Ed Harris, ator premiado em Apollo 13, e Herm Walked, que interpreta o Pierre Del Rio em Lucy, também participam do roteiro. O filme viaja muito pelo espaço, fazendo tomadas pela estação e seus tripulantes. Os efeitos visuais são muito bons e é difícil encontrar um defeito neles. Com muitos momentos dedicados à ação, o filme inclusive mostra uma cena no Rio de Janeiro, trazendo algo novo ao explorar questões políticas numa construção tão ambiciosa. Fora da ficção, trabalharemos sobre um conteúdo muito importante para a vida acadêmica e para o dia a dia, o aquecimento global, já que no dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O enredo do filme parece ser totalmente impossível e de outro mundo, mas ao analisarmos podemos perceber semelhanças com a realidade. Como exemplo, temos o Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. O mesmo tem o objetivo de entender como funcionam as ondas de rádio na ionosfera, que é a parte superior da atmosfera. O programa é um projeto conjunto da Força Aérea
Aérea e da Marinha dos Estados Unidos, com base no Alasca. O sistema HAARP será utilizado como uma forma de tomografia penetrante na Terra, olhando através de camadas da Terra para localizar instalações subterrâneas ou minerais. Além desses, existem outros projetos em desenvolvimento ou concluídos com o objetivo de controlar o clima. Em alguns casos, é apenas ficção ou teorias conspiracionistas, mas em outros realmente existe e é colocada em prática. Levando em consideração todo o assunto abordado, podemos ressaltar o pensamento de quais impactos o ser humano pode causar no meio ambiente. A habilidade 304, desenvolvida no ensino médio, da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A mesma analisa os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, e selecionar aquelas que respeitem e promovam a consciência e a ética socioambiental, e o consumo responsável. Para entender as consequências, primeiro é necessário entender o comportamento natural da Terra. A Terra possui várias camadas na atmosfera, e uma delas é chamada estratosfera. Na estratosfera fica a camada de ozônio, e nela ocorre o efeito estufa, essencial para que existe vida na Terra, porque é ele que controla a temperatura média do planeta. Mas com a ação humana, o efeito estufa começou a ser exacerbado. Os CFCs são usados em ar-condicionados, aerosóis e em refrigeradores. Em 1974, Mário Molina e Sherwood Rowland explicaram que essas substâncias destroem a camada de ozônio. O uso de clorofluorcarbonetos, chamados CFCs, as queimadas, o desmatamento, a pecuária e o tabagismo são alguns dos fatores que contribuíram e continuam contribuindo para o aquecimento global. Por isso, em 1987, com o Protocolo de Montreal, 197 países concordaram de diminuir gradativamente o uso de substâncias que destroem a camada de ozônio. Se tornou proibido o uso de CFC e para substituí-lo foi usado o HCFC, que, embora não seja o ideal, é o menos nocivo. Na agropecuária, é necessário que haja o desmatamento de florestas nativas e depois é utilizado as queimadas para limpar o terreno. Esses dois fatores contribuem para o aquecimento global porque as queimadas liberam dióxido de carbono, e as florestas são responsáveis por absorver o CO2, mas sem elas, todo esse dióxido de carbono fica na atmosfera e agrava o efeito estufa. Além da agropecuária, o desmatamento está associado ao setor madeireiro, mas o mais preocupante são as madeiras sem certificação, que são retiradas ilegalmente. Isso significa que diversas matérias-primas, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, participaram da degradação do meio ambiente. O tabagismo, além de ser um hábito nocivo para a saúde, é um ato prejudicial para o meio ambiente, e não é apenas pelo lixo gerado pelo descarte diário. Durante sua produção, é utilizado fornos a lenha para secar as folhas de tabaco. Para isso, ocorre a emissão de partículas tóxicas que são cancerígenas e agravantes do efeito estufa. Agora que revisamos o conteúdo, vamos ver onde isso se aplica nos vestibulares? Chamamos um especialista da área do conhecimento para resolver uma questão do primeiro dia do Enem de 2016. O processo ambiental a qual a charge faz referência tende a se agravar em função do quê? Vamos lá. O que é o processo ambiental a qual a charge faz referência? Estamos vendo o nosso planeta derretendo como se fosse um cubo de gelo. O processo ambiental está relacionado diretamente ao aquecimento global. Então, o tema da questão é o aquecimento global, é a discussão a respeito do aquecimento global. Sabemos muito bem que o aquecimento global é algo provocado pela ação do homem, a partir da emissão de gases do efeito estufa, tendo como principal vilão desses gases o dióxido de carbono. Lembrando que o dióxido de carbono, ele é o principal vilão não pela sua potencialidade como gás do efeito estufa, mas pela sua concentração, por ser o quarto gás mais presente na atmosfera. E esse é o motivo que explica por que ele é o principal vilão. Temos outros gases que são mais potentes, como o gás do efeito estufa, o metano, por exemplo, que também é um gás estufa, mas ele é menos, ou seja, ele tem uma menor concentração. A maior concentração acontece a partir do dióxido de carbono, óxidos nitrosos, de uma forma geral. Esses gases são emitidos para a atmosfera, funcionando como gases do efeito estufa, aprisionando o calor irradiado pela superfície da Terra. Isso se dá por quê? O que gera o aumento desses gases? É a queima de combustíveis fósseis. É a emissão de gases do efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis. É petróleo, é carvão mineral, é gás natural, é xisto pirobituminose. A queima desses combustíveis fósseis aumenta a concentração de gases do efeito estufa. Mas não podemos esquecer que atividades ligadas ao setor primário também emitem gases do efeito estufa,
como, por exemplo, o desmatamento, o avanço da fronteira agrícola pelas queimadas, a criação, né, de ruminantes através da pecuária, bovinos, caprinos, ovinos, bubalinos, emitem também metano para a atmosfera, como gás do efeito estufa. Consequências, todo mundo lembra, nós temos uma série de consequências. Derretimento das calotas polares, como consequência transgressões marinhas, nas áreas costeiras, é um grave impacto gerado por esse aquecimento global, então derrete as geleiras, aumenta o nível dos oceanos, e os oceanos invadem as áreas costeiras. Não apenas isso, podemos dizer mudanças climáticas nas zonas temperadas, secas, prolongadas em algumas regiões, como, por exemplo, no sul do país, do Brasil, tá? Então, podemos dizer que nós temos graves consequências, proliferação de pragas e doenças de clima tropical. Então, doenças de clima tropical tendem a avançar agora sobre regiões de clima temperado. Alteração da fauna e da flora. Então, nós teremos lá, né, extinção de certas espécies, como o urso polar, que caminha para uma extinção rápida. O aumento da temperatura dos oceanos, reduzindo o crio, uma das bases da cadeia alimentar nos oceanos, tá? E, além disso, aumento de anomalias climáticas, como furacões, tufões, tornados, ciclones tropicais e extratropicais, né, que irão devastar várias regiões do planeta. Beleza. Então, nós sabemos que o aquecimento global se dá a partir da emissão de gases do efeito estufa, que teremos uma série de consequências. Quais são as últimas discussões que nós tivemos a respeito disso, tá? Para barrar esse aquecimento global? Aconteceu no COP21, em 2015, o chamado Acordo de Paris. O Acordo de Paris, na verdade, é um documento que tem como objetivo substituir o Protocolo de Quioto, um protocolo que determinava a redução dos gases do efeito estufa somente por países desenvolvidos. O Acordo de Paris agora envolve tanto países desenvolvidos quanto subdesenvolvidos, que a gente não pode esquecer. A temperatura média do planeta é de 15 graus, e o aquecimento global quer que chegamos em 2100, no máximo com 17. Então, nós iremos fazer muita coisa para tentar barrar o aquecimento em, no máximo, 17 graus. Entraria em vigor em 2020, mas nós tivemos problemas com relação à pandemia, isso tudo está acontecendo, querendo ou não, as questões ambientais ficaram um pouco resguardadas pelo problema social enfrentados pela pandemia, e países como o Brasil, né, falaram que iriam participar, tendo como, por exemplo, a adoção de fontes de energias renováveis, redução do desmatamento. O problema é o quê? O problema é que nós podemos ter conflitos de pensamento entre governantes. Então, vamos pegar, por exemplo, né, o Obama, que assinou e ratificou o Protocolo de Paris, o Acordo de Paris. Porém, o Trump veio e apagou, falou, não iremos participar desse acordo. Isso pode ser um conflito de pensamentos, que é, na verdade, o que a questão gostava e queria cobrar. Então, quando ele falou, o processo ambiental no qual a charge faz referência é o aquecimento global. Tá. Tende a se agravar, tende a aumentar o aquecimento global. O que pode provocar o aumento do aquecimento global? A expansão do grau de áreas de desertificação. Áreas de desertificação estão relacionadas muito mais à ação humana sobre uma determinada região. Aumento concentrado no nível médio dos oceanos. E aí ele não tende o aumento acelerado do nível médio dos oceanos é um problema. Mas nós estamos fazendo de tudo para reduzir. Então, o problema ambiental, no qual a charge faz referência, tende a se agravar. O que pode agravar esse problema? Certo? Na verdade, vamos lá direto, né, é um dissenso político entre países componentes de acordos climáticos internacionais. Se nós tivermos um conflito de pensamento nesses acordos, então o aquecimento tende a se agravar. Vamos voltar na letra C. Controle eficaz da emissão antrópica de gases poluentes. Espera aí, se eu faço um controle, eu vou não agravar, eu vou reduzir. Crescimento paulatino do uso de fontes de energias alternativas. Se a fonte de energia é alternativa, eu estou reduzindo o uso da emissão de gases de efeito estufa.
Qual é a alternativa que poderia gerar uma certa dificuldade? É o aumento acelerado do nível médio dos oceanos, né? Mas esse aumento acelerado do nível médio dos oceanos, ele não é acelerado, é um processo lento e gradual, um aumento acelerado do nível médio dos oceanos. O que pode agravar o problema do aquecimento global, que teremos como consequência o aumento do nível médio dos oceanos, e não agravar ele, mas ter como consequência esse impacto, é o conflito político, o dissenso político, como nós já vimos dito. É possível alterar essa situação com a mudança de hábitos diários, utilizar mais transportes públicos, caronas ou mobilidade a pé quando possível, reduzir o consumo de carne, optar por produtos que possuem selos de certificação de sustentabilidade e evitar o tabagismo. A linha tênue entre o conhecimento e o achismo deve ser trabalhada de forma a transcender os mitos que percorrem o mundo afora, tornando disponível não só obras designadas a entretenimento público, como forma de introduzir o conhecimento científico no cotidiano das pessoas. Esse foi o nosso episódio de hoje, esperamos que tenham gostado e até a próxima!